Filho de pobre, eu não crio. Foi isso que meu pai disse para minha mãe quando ela contou que estava grávida de mim. Ele era um empresário rico, dono de uma fábrica de móveis planejados na zona sul de São Paulo. Minha mãe era apenas a secretária dele, a mulher que ele usava nos intervalos do almoço e descartava quando chegava em casa para a esposa legítima. Quando o teste deu positivo, ela acreditou que ele faria a coisa certa, mas tudo que ouviu foi aquela frase fria, calculada, cruel. Filho de pobre, eu não crio. Como se eu fosse um objeto defeituoso que ele pudesse simplesmente devolver, como se minha existência dependesse da conta bancária da minha mãe. Naquele momento, antes mesmo de eu nascer, ele já tinha me jogado fora, e essa rejeição moldaria cada segundo da minha vida. Mas o que ele não sabia é que um dia, muitos anos depois, eu estaria sentado na cadeira dele, assinando os papéis que tiravam tudo o que ele construiu. E quando ele me visse, quando reconhecesse meus olhos, meu rosto, minha voz, já seria tarde demais, porque essa é uma história sobre destino, sobre justiça e sobre como o universo sempre cobra a conta de quem planta a crueldade. Se você já foi rejeitado por alguém que deveria te amar, essa história é para você, porque no final, quem ri por último é quem teve coragem de transformar a dor. Meu nome é Heitor, hoje tenho 38 anos, sou dono de uma holding que controla 6 empresas no setor moveleiro e de construção civil, moro em um apartamento de 200 metros quadrados no Itaim Bibi, dirijo um carro importado, viajo 3 vezes por ano para o exterior, mas nada disso apaga a lembrança do menino que eu fui, o menino que cresceu em um apartamento de 2 cômodos no Capão Redondo, dividindo o quarto com a mãe, ouvindo as brigas dos vizinhos através das paredes finas. O menino que ia para a escola com o uniforme doado, com o tênis que apertava porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar um número maior. O menino que ouvia os colegas falando dos pais, dos passeios de fim de semana, dos presentes de aniversário e fingia que não ligava, mas eu ligava. Ligava tanto que a ausência dele era como um buraco no peito que nunca fechava. Minha mãe se chamava Isadora. Ela tinha 23 anos quando engravidou de mim. Era bonita, inteligente, sonhava em fazer faculdade de administração, trabalhava como secretária na Móveis Laureano, a empresa do meu pai. Ele se chamava Gilson Laureano, nome pomposo para um homem vazio. 52 anos, casado, 2 filhos legítimos, dono de uma fortuna construída nas costas de funcionários mal pagos e fornecedores explorados. Minha mãe me contou a história completa quando eu tinha 18 anos. Até aquele dia, eu só sabia que meu pai tinha ido embora antes de eu nascer. Achava que ele era um homem pobre como a gente, que tinha fugido da responsabilidade por medo, por imaturidade. Nunca imaginei a verdade. Era uma noite de sábado. Minha mãe tinha acabado de receber o 13º salário. Ela trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital, fazia 12 horas por dia. Voltava para casa com as costas doendo e os pés inchados, mas naquela noite ela estava feliz. Tinha comprado uma pizza, tinha alugado um filme, queria comemorar. A gente morava no mesmo apartamento de sempre, mas agora eu dividia as despesas com ela. Trabalhava como office boy em um escritório de advocacia, estudava administração à noite com bolsa integral, era o primeiro da minha família a entrar na universidade. Minha mãe estava tão orgulhosa que chorava toda vez que alguém perguntava sobre mim. Naquela noite, depois da pizza, ela abriu uma garrafa de vinho barato, bebeu um copo, 2, 3, aí começou a falar. Ela me contou que tinha trabalhado na Móveis Laureano dos 19 aos 23 anos, que Gilson Laureano era o dono, o chefe, o homem que todos respeitavam e temiam, que ele começou a paquerar ela no 3º mês de trabalho, elogios discretos no começo, depois convites para almoçar, depois a mão na cintura dela quando ninguém estava olhando. Ela era nova, ingênua, apaixonada, acreditou quando ele disse que o casamento estava acabado, acreditou quando ele prometeu que ia largar a esposa, acreditou em cada mentira que saiu daquela boca suja. Eles ficaram juntos por quase 3 anos. Encontros em motéis baratos, promessas vazias, mentiras embrulhadas em papel de presente, até que ela engravidou. Ela descobriu em um domingo de manhã, fez o teste sozinha, no banheiro do apartamento que dividia com uma amiga. 2 linhas, grávida. Ela ficou em choque, mas também sentiu uma felicidade estranha. Pensou que aquilo ia mudar tudo.
Que finalmente ele ia assumir o relacionamento, que iam formar uma família, que eu ia nascer em uma casa de verdade, com um pai de verdade. Na segunda-feira, ela chegou mais cedo no escritório, pediu para falar com ele em particular, ele a levou para a sala de reuniões, fechou a porta, cruzou os braços. Ela contou, disse que estava grávida de 2 meses, esperou a reação dele com o coração acelerado, com um sorriso tímido no rosto, e aí ele falou, filho de pobre eu não crio, simples assim. Sem rodeios, sem piedade. Como quem comenta o tempo, ela ficou paralisada, achou que tinha ouvido errado. Ele repetiu mais devagar dessa vez, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança burra. Eu não vou criar filho de secretária. Você acha que eu vou destruir minha família, minha reputação, meu patrimônio por causa de um erro? Ela tentou argumentar. Disse que ele tinha prometido, que eles tinham um relacionamento, que aquilo não era um erro, era um bebê, era o filho dele. Ele riu. Um riso curto, cruel, que cortou ela ao meio. O relacionamento? Você realmente achou que a gente tinha algo sério? Você era conveniente. Uma distração. Agora virou um problema. E problemas eu resolvo. Ele abriu a carteira, tirou um envelope. Dentro tinha dinheiro. 5.000 reais. Toma. Isso deve dar para resolver a situação. Procura uma clínica, faz o que tem que fazer e a gente esquece essa história. Minha mãe olhou para o envelope como se fosse veneno. Ela estava tremendo, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz sumindo. Ela disse que não ia fazer aquilo, que ia ter o bebê, que ela não precisava dele, não precisava do dinheiro dele, não precisava de nada. Ele deu de ombros. Problema seu, mas se você abrir a boca para alguém, se tentar me extorquir, se aparecer na minha casa ou na minha empresa, eu te destruo sua reputação, seu emprego, sua vida. Você não vai conseguir provar nada. Minha palavra contra a sua. Quem você acha que vão acreditar? A secretariazinha sem futuro ou o empresário respeitado? Ele saiu da sala. No dia seguinte, minha mãe foi demitida. Justa causa. Falaram que ela tinha roubado dinheiro do caixa. Mentira. Mas não tinha como provar. Ela ficou com a ficha suja. Não conseguia emprego. Não conseguia referência. Passou a gravidez inteira sobrevivendo com bicos, limpando casas, vendendo trufas na rua. Eu nasci em um hospital público, num parto complicado que quase matou ela. Ela ficou 3 dias internada, sozinha, sem visita, sem flores, sem ninguém para segurar a mão dela. Quando recebeu alta, voltou para o apartamento com um bebê nos braços e R$0 na conta. Essa era a minha origem, rejeição pura. Meu pai não me quis porque minha mãe era pobre, simples assim. E aquela frase, filho de pobre eu não crio, se tornou o mantra da minha vida. Cada vez que eu sentia vontade de desistir, cada vez que a fome apertava, cada vez que eu via meus colegas com pais presentes e famílias estruturadas, eu repetia aquela frase na minha cabeça e jurava que um dia ele ia se arrepender. A infância foi dura, não vou romantizar. Não foi aquela pobreza digna dos filmes, onde todo mundo é feliz apesar das dificuldades. Foi pobreza de verdade, a pobreza que dói, que humilha, que marca. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e eu ficava com a vizinha, a dona Conceição, uma senhora de 70 anos que cuidava de 4 crianças ao mesmo tempo no apartamento dela. A gente comia o que tinha, arroz, feijão, ovo quando dava. Carne era luxo, fruta era raridade, lanche na escola era pão com margarina que minha mãe preparava na noite anterior. Eu usava roupa doada. Minha mãe ia nas igrejas, nas instituições, pegava sacolas de roupa usada e adaptava para mim. Eu era o menino das calças remendadas, do tênis furado, da mochila rasgada. Os colegas zoavam, não todos, mas alguns, o suficiente para me fazer sentir menor. Eu lembro de uma vez, eu tinha uns 8 anos, estava no recreio da escola. Um menino chamado Juliano, filho de um advogado, chegou perto de mim com um grupo de amigos. Ele apontou para o meu tênis, que estava seguro com fita isolante porque a sola tinha descolado. Cara, você é pobre mesmo, hein? Minha mãe disse que pobre é preguiçoso. É por isso que você é assim? Os amigos dele riram. Eu fiquei parado, sentindo a vergonha subindo pelo peito, tomando conta do rosto. Não consegui responder, não consegui me defender, só fiquei ali, pequenininho, desejando desaparecer. Quando cheguei em casa, não contei nada para minha mãe, ela já sofria demais, não ia jogar mais dor em cima dela, mas aquele dia mudou algo em mim. Eu entendi que o mundo não ia ter pena de mim, que ninguém ia me salvar, que se eu quisesse respeito, ia ter que conquistar. Comecei a estudar feito um condenado.
Acordava às 5 da manhã, antes da minha mãe sair para trabalhar, e ficava lendo, fazendo exercícios, revisando matéria. Na escola, eu era o primeiro a levantar a mão, o primeiro a terminar a prova, o aluno que os professores sempre elogiavam. No começo, os colegas zoavam mais ainda, me chamavam de nerd, de CDF, de puxa-saco, mas aos poucos a zoeira foi diminuindo, porque eu comecei a ganhar prêmios, medalhas, bolsas, comecei a aparecer no quadro de honra, comecei a ser alguém. No ensino médio, ganhei uma bolsa integral em um colégio particular na Zona Oeste. Era longe de casa, 2 horas de condução. Eu acordava às 4h30 da manhã, pegava 2 ônibus, chegava na escola antes do sol nascer, estudava na biblioteca até começar a aula. Depois das aulas, ficava mais 2 horas fazendo atividades extras, participando de Olimpíadas de Matemática, de Redação, de Ciências. Voltava para casa às 9 da noite, jantava, estudava mais um pouco, dormia e recomeçava no dia seguinte. Minha mãe dizia que eu era obcecado e ela estava certa. Eu era obcecado em provar que filho de pobre presta sim, que eu não era um erro, que rejeitar eu tinha sido o maior erro dele. Eu tinha 16 anos quando descobri o nome do meu pai. Minha mãe nunca tinha me contado, dizia que não valia a pena, que ele não merecia nem ser lembrado. Mas eu precisava saber, precisava colocar um rosto, um nome, uma história naquela ausência. Então eu fuçava, procurava documentos, certidões, papéis antigos, até que encontrei uma carta. Estava guardada no fundo de uma caixa de sapatos, junto com fotos antigas da minha mãe. A carta era dele, datada de 3 meses antes de eu nascer. Eu abri com as mãos tremendo. A letra era bonita, caprichada, de quem teve educação, mas as palavras eram veneno puro. Isadora, estou enviando esta carta para deixar claro que não tenho e nunca terei qualquer responsabilidade sobre a criança que você alega ser minha. Não reconheço essa paternidade. Sugiro que você siga com sua vida e esqueça qualquer tentativa de contato. Qualquer insistência será tratada judicialmente. Atenciosamente, Gilson Laureano. Atenciosamente. Como se estivesse recusando um convite para jantar. Eu li aquela carta 10 vezes, 20, 50. Decorei cada palavra, cada vírgula, cada traço de hipocrisia. E ali, naquele quarto minúsculo, com aquela carta na mão, eu fiz uma promessa. Um dia eu ia destruir Gilson Laureano. Não com violência, não com vingança burra, mas com sucesso eu ia construir um império, ia ficar mais rico que ele, mais poderoso, mais respeitado, e quando ele estivesse no fundo do poço, quando ele não tivesse mais nada, eu ia aparecer e ia dizer: lembra daquele filho de pobre que você não quis criar? Sou eu, e agora eu sou o dono da sua vida. Você já se sentiu pequeno demais para sonhar grande? Já ouviu que seu lugar é lá embaixo, que gente como você não sobe na vida, que é melhor aceitar a realidade? Eu ouvi isso a vida inteira, dos colegas de escola, dos vizinhos, até de alguns professores que olhavam para mim e viam apenas um menino pobre do Capão Redondo. Mas sabe o que eu aprendi? Que a rejeição pode ser a maior professora da sua vida. Ela pode te destruir ou te construir, e eu escolhi ser construído. Escolhi transformar cada humilhação em degrau, cada lágrima em combustível, cada não em motivo para provar que sim. Se você também carrega uma marca de rejeição, se também foi descartado por alguém que deveria te amar, comente aqui embaixo. Eu superei para provar meu valor, porque a gente não precisa da aprovação de quem nos rejeitou, a gente só precisa provar para nós mesmos que somos maiores que a dor. Entrei na faculdade de administração aos 19 anos, bolsa integral pelo ProUni. Minha mãe chorou no dia da matrícula, ela segurou minha mão e disse que aquele era o dia mais feliz da vida dela, que tudo tinha valido a pena. Eu também chorei, mas não era só felicidade, era raiva. Raiva de ter chegado até ali sozinho, raiva de ter carregado aquele peso sem ajuda, raiva do homem que podia ter facilitado tudo e escolheu me jogar fora. A faculdade foi intensa. Eu estudava de noite, trabalhava de dia. Comecei como office boy no escritório Tavares e Associados, um escritório médio de advocacia empresarial no centro de São Paulo. Meu trabalho era simples: levar documentos, protocolar processos, fazer xerox, buscar café. Mas eu observava tudo, ouvia as conversas dos advogados, lia os contratos quando ninguém estava olhando, fazia perguntas sempre que podia. O Dr. Tavares, o sócio fundador, percebeu meu interesse. Ele era um homem sério, exigente
exigente, mais justo. Um dia ele me chamou na sala dele. Heitor, você quer mesmo aprender ou só está matando tempo? Eu respondi sem pestanejar. Quero aprender, quero ser mais que office boy, quero entender como o dinheiro funciona, como as empresas funcionam, como o poder funciona. Ele sorriu, primeira vez que eu vi aquele homem sorrir. Então presta atenção e fica quieto, vou te ensinar. E ele ensinou, me deu livros, me explicou contratos, me levou em reuniões. Em 6 meses eu já estava ajudando a montar planilhas. Em 1 ano estava revisando contratos. Em 2 anos estava auxiliando nas negociações. Eu era bom, muito bom. Tinha facilidade para números, para estratégia, para entender o que as pessoas queriam. E mais importante, eu era faminto. Faminto de um jeito que os outros funcionários não eram. Eles trabalhavam para pagar as contas. Eu trabalhava para mudar de vida. Na faculdade, eu também me destaquei. Notas altíssimas, trabalhos impecáveis, apresentações que impressionavam os professores. No 3º ano, ganhei uma bolsa de iniciação científica. Pesquisava sobre gestão de crises em empresas familiares. Era um tema que me fascinava. Empresas que nasciam de sonhos, cresciam com suor e morriam por incompetência, briga entre herdeiros, falta de planejamento. Eu devorava casos, estudava balanços, entendia padrões e comecei a perceber algo. Muitas empresas familiares ricas estavam falindo. A segunda geração, mimada, despreparada, destruía em 10 anos o que os pais construíram em 30. Eles não sabiam lidar com crise, com concorrência, com mudança de mercado, herdavam fortunas e as transformavam em dívidas. E no meio dessa destruição, havia oportunidades. Empresas sendo vendidas a preço de banana, patrimônios sendo leiloados, impérios desmoronando. E eu pensei, e se eu pudesse comprar essas empresas? E se eu pudesse juntar capital, montar uma estrutura e começar a adquirir negócios em crise, não para destruir, mas para reestruturar, para salvar, para lucrar. Foi aí que nasceu meu plano. Aos 23 anos me formei, primeiro da turma, discurso de formatura, placa de honra, convites de emprego. Fui trabalhar em uma consultoria empresarial, ganhava bem, não era rico, mas era estável. Consegui alugar um apartamento melhor para mim e minha mãe, tirar ela daquele lugar que nos sufocou por tantos anos. Ela finalmente conseguiu descansar, parou de trabalhar como auxiliar de limpeza, começou a fazer um curso de manicure, a viver com dignidade, mas eu não parei. Trabalhava 12, 14 horas por dia, economizava cada centavo, investia na bolsa de valores, estudava mercado, fazia networking. Aos 26 anos, juntei dinheiro suficiente para abrir minha própria consultoria, nada grande, um escritório pequeno, eu e mais 2 sócios. A gente prestava serviço para empresas em crise, reestruturação financeira, corte de custos, renegociação de dívidas. Era trabalho sujo, a gente era chamado quando tudo já estava desmoronando, mas a gente era bom. Em 3 anos a consultoria cresceu, mais clientes, mais funcionários, mais dinheiro. Aos 29, eu tinha capital suficiente para começar a comprar. Comprei a primeira empresa em leilão, uma fábrica de esquadrias de alumínio que tinha falido. Paguei R$150 mil. Era pouco. Reestruturei, troquei a gestão, renegociei contratos. Em 1 ano, a empresa estava dando lucro. Vendi por 400 mil, lucro de 250 mil. Peguei esse dinheiro e comprei 2 empresas, depois 4, depois 8. Eu tinha um método. Identificava empresas familiares em crise, empresas com nome, com estrutura, mas com gestão falida. Comprava barato, reestruturava, revendia ou mantinha dando lucro. E no meio disso tudo, eu nunca esqueci o nome dele. Gilson Laureano, dono da Móveis Laureano. Eu acompanhava de longe, lia notícias, pesquisava balanços. A empresa dele estava crescendo, fábrica grande, contratos com construtoras, lojas em 3 estados. Ele era respeitado, rico, poderoso, tudo que eu não tive, mas eu via as rachaduras, a gestão antiga, os filhos incompetentes assumindo cargos, os custos aumentando, a concorrência apertando. A Móveis Laureano estava no auge, mas o auge é sempre o momento antes da queda. E eu ia estar lá quando ele caísse. Aos 32 anos, eu já era dono de uma holding, 6 empresas no portfólio, faturamento anual de 12 milhões de reais. Não era bilionário, mas era rico, rico de verdade. Comprei um apartamento no Itaim Bibi, 200 metros quadrados, 3 suítes, vista para a cidade. Comprei um carro importado, não por ostentação, mas porque eu podia, porque eu tinha saído do Capão Redondo, tinha vencido a fome, a humilhação, o abandono, e agora eu estava no topo. Minha mãe morava comigo.
Eu não ia deixar ela sozinha nunca mais. Ela tinha um quarto só dela, uma empregada que ajudava nas tarefas, uma vida tranquila. Ela chorava às vezes, dizia que não acreditava, que parecia sonho, e eu segurava a mão dela e dizia: "Não é sonho, mãe, é justiça." Mas eu ainda não estava satisfeito, porque o homem que nos jogou fora ainda estava lá, ainda respirando o ar que não merecia, ainda dormindo tranquilo, enquanto a gente tinha sofrido por décadas. Então eu esperei com paciência de predador, acompanhava a Móveis Laureano de perto, os relatórios financeiros, as notícias, os movimentos de mercado, e em 2018 começou a crise. A economia brasileira entrou em recessão, construção civil despencou, as construtoras, principais clientes da Móveis Laureano, começaram a cancelar contratos, os estoques encalharam, as dívidas cresceram e Gilson Laureano, acostumado com décadas de sucesso fácil, não soube reagir. Ele manteve a estrutura cara, os gastos altos, a produção no mesmo ritmo. Acreditava que era uma crise passageira, que logo tudo ia voltar ao normal, mas não voltou. Em 2019, a Móveis Laureano estava sangrando, dívidas de 8 milhões de reais, funcionários sendo demitidos, fornecedores entrando na justiça. E o pior, os filhos, os 2 filhos legítimos dele, aqueles que ele escolheu criar, eram um desastre. O mais velho, Marcelo, tinha 35 anos e era viciado em cocaína. Todo mundo sabia, mas ninguém falava. Ele estava na diretoria comercial, mas passava mais tempo em festas e motéis do que fechando contratos. O mais novo, Vinícius, tinha 28 anos e era simplesmente burro. Burro e preguiçoso. Tinha entrado na empresa porque o pai exigiu, mas não fazia nada. Chegava tarde, saía cedo, passava o dia no celular. Esses eram os filhos que Gilson Laureano escolheu. Os filhos dignos, os filhos de rico, e eles estavam destruindo tudo que ele construiu. Enquanto isso, o filho que ele rejeitou, o filho de pobre, estava construindo um império. A ironia era deliciosa. Em 2020, a Móveis Laureano entrou em recuperação judicial. Eu soube antes de virar notícia, tenho contatos em cartórios, em tribunais, em bancos. Quando a notícia saiu, eu já estava preparado. A empresa ia ser leiloada. Fábrica, máquinas, marca, tudo. E eu ia comprar. Não mandei nenhum representante, não usei uma empresa de fachada. Criei uma holding nova, com nome genérico, GHI Participações. Nada que chamasse atenção, nada que conectasse comigo. O leilão foi marcado para uma terça-feira de manhã, Fórum Cível de São Paulo. Eu cheguei cedo, de terno, gravata, pasta executiva. Mais 3 interessados apareceram, empresários do setor, investidores oportunistas. O leilão começou, lance mínimo, 3 milhões de reais, pela empresa inteira. Era uma piada. Gilson Laureano tinha construído aquilo em 30 anos, e agora valia menos que um apartamento de luxo. Eu dei o primeiro lance, 3 milhões. Alguém cobriu, 3 milhões e 200 mil. Eu cobri, 3 milhões e meio. A disputa continuou, subiu para 4 milhões, 4,5, 5. No final, só sobraram eu e um outro empresário. Ele deu o lance de 5 milhões e 800 mil. Eu esperei, olhei para ele, vi a hesitação nos olhos e dei o lance final, 6 milhões de reais. Silêncio. O juiz perguntou se havia outro lance. Ninguém falou. Arrematado. Móveis. Laureano vendida para GHI, participações no valor de 6 milhões de reais. Eu assinei os papéis com a mão firme, sem emoção aparente, mas por dentro estava explodindo. 33 anos depois de ele ter me rejeitado, eu tinha comprado a vida dele. A transferência oficial foi marcada para 2 semanas depois. Eu ia pessoalmente, ia olhar nos olhos dele, ia ver a cara dele quando percebesse quem eu era, porque essa não era só uma compra, era a vingança perfeita. Cheguei na Móveis Laureano em uma quinta-feira, 10 horas da manhã. A fábrica ficava em Osasco, zona oeste de São Paulo. Um galpão enorme, com pátio de estacionamento, portaria, área administrativa. Tudo velho, desgastado, mas ainda imponente. Estacionei meu carro na frente. Audi A6, preto, vidros escuros. Desci com a pasta de couro na mão, terno azul marinho impecável, sapatos italianos. Eu estava pronto. A recepcionista me recebeu com um sorriso forçado. Bom dia, o senhor tem reunião agendada? Sim, sou a
Heitor, representante da GHI Participações, vim para a transferência de propriedade. Ela checou o sistema, acenou com a cabeça. Claro, por favor, me acompanhe. O Dr. Gilson está na sala de reuniões. Dr. Gilson, nem formação ele tinha, mas rico sempre vira doutor. A gente subiu para o segundo andar, corredor com piso de taco antigo, paredes com fotos da empresa, prêmios emoldurados, a glória do passado. Ela abriu a porta da sala de reuniões. Uma mesa grande de madeira, cadeiras de couro, janela com vista para a fábrica, e lá estava ele, Gilson Laureano, sentado na cabeceira da mesa. Eu tinha visto fotos dele, tinha pesquisado, estudado, memorizado aquele rosto, mas ver pessoalmente era diferente. Ele tinha 68 anos agora, cabelo grisalho, bem cortado, terno caro, mas amarrotado, rosto cansado, olheiras profundas, expressão derrotada. Ao lado dele, os dois filhos. Marcelo, o mais velho, estava inquieto, mexendo no celular, fungando de vez em quando, nariz vermelho. Óbvio, Vinícius, o mais novo, estava largado na cadeira, olhando para o nada. Eu entrei, a recepcionista fechou a porta atrás de mim. Gilson se levantou, estendeu a mão. Bom dia, você deve ser o representante da GHI. Eu apertei a mão dele, firme, olhando direto nos olhos. Sou, Heitor, prazer. Ele acenou para os filhos. Esses são meus filhos, Marcelo e Vinícius. Eles vão continuar trabalhando na empresa durante a transição. Eu sorri. Vamos conversar sobre isso. Sentei na ponta oposta da mesa, abri minha pasta, tirei os documentos, as canetas, o notebook. Gilson sentou também. Ele estava nervoso. Eu via nos gestos, no jeito que tamborilava os dedos na mesa. Bom, vamos direto ao assunto. Aqui estão os contratos de transferência. Tudo já foi revisado pelos advogados. Só falta assinar. Eu peguei os papéis, li com calma, cada cláusula, cada parágrafo. Não tinha pressa. Queria que ele sentisse o peso daquele momento. Tudo está em ordem, mas antes de assinar, preciso deixar claro como vai funcionar a nova gestão. Gilson assentiu. Claro, pode falar. Primeiro, os dois ficam na empresa por mais 30 dias, período de transição. Depois disso, serão desligados. Marcelo se levantou imediatamente. Como assim? Essa empresa é da nossa família. A gente não vai sair. Eu olhei para ele sem piscar. A empresa era da sua família, agora é minha. Eu decido quem fica e quem sai. Gilson levantou a mão, tentando acalmar o filho. Marcelo, senta. A gente já conversou sobre isso. Marcelo não sentou. Ficou de pé, vermelho, respirando pesado. Isso é um absurdo. A gente construiu essa empresa. A gente tem direito. Eu me inclinei para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Vocês não construíram nada. Quem construiu foi seu pai. E vocês destruíram. Dívidas de 8 milhões de reais. Contratos cancelados. Fornecedores processando. Vocês transformaram uma empresa sólida em um caso de recuperação judicial. Então não, vocês não têm direito nenhum. Vinícius finalmente falou. A voz era fina, chorosa. Mas a gente precisa do emprego. A gente tem contas para pagar. Eu ri. Um riso curto, seco. Contas? Vocês moram em mansão, dirigem carrões, viajam para Miami todo ano. Essas contas? Gilson bateu a mão na mesa. Chega, vamos assinar logo isso e acabar com essa reunião. Ele estava irritado agora. A máscara de educação tinha caído. Eu via a arrogância, o desprezo, a raiva de estar ali, tendo que entregar tudo para um estranho. Eu peguei a caneta, assinei o primeiro contrato, depois o segundo, depois o terceiro. Empurrei os papéis para ele. Gilson assinou rápido, sem ler. Os filhos assinaram como testemunhas. Pronto, a Móveis Laureano era oficialmente minha. Eu guardei os documentos na pasta. Levantei. Obrigado pela reunião. A transição começa na segunda-feira. Vou mandar minha equipe fazer uma auditoria completa. Gilson também levantou. Acenou seco. Até segunda então. Eu dei 2 passos em direção à porta. Aí parei. Virei. Olhei para ele. Gilson, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele franziu a testa. Depende. Você tem mais filhos? Além desses 2? O silêncio foi imediato. Pesado. Gilson ficou imóvel. Os filhos olharam para ele, confusos. Ele engoliu seco. Por que você quer saber? Curiosidade. Você parece um homem de família. Imagino que tenha construído tudo isso pensando em deixar um legado. Então me pergunto. Tem mais alguém? Mais algum herdeiro que você esqueceu de mencionar? Ele estreitou os olhos. Estou começando a achar essa conversa estranha. Quem diabos é você? Eu sorri. Dei mais um passo em direção a ele. Você não se lembra, né? De todas as mulheres que passaram pela sua vida. De todas as secretárias que você usou e descartou. Gilson ficou pálido. O que você está insinuando, Isadora?
Esse nome te diz alguma coisa? Ele congelou. Vi o reconhecimento nos olhos dele. O medo. A ficha caindo. Marcelo falou: quem é Isadora? Eu não tirei os olhos de Gilson. Isadora era a secretária do seu pai. Há 38 anos. Ela engravidou. E sabe o que ele fez? Deu 5 mil reais para ela. Mandou ela sumir e disse que não ia criar filho de pobre. Gilson deu um passo para trás. Cambaleou. Segurou na cadeira. Não, não é possível. Eu tirei uma foto do bolso interno do terno. Uma foto antiga, desbotada. Minha mãe grávida, em frente ao portão da fábrica. Virei a foto para ele. Reconhece? Ele olhou, a mão tremendo, os olhos arregalados. Você é. Sou o filho que você não quis criar, o erro que você mandou resolver, o problema que você descartou. Vinícius levantou. O quê? Do que ele está falando, pai? Marcelo estava em choque. Você tem outro filho? Gilson não conseguia falar. Estava a hiperventilar, suando, pálido como papel. Eu continuei. 38 anos atrás, você olhou para minha mãe e disse: filho de pobre eu não crio. Lembra? Lembra da carta que mandou? Da demissão por justa causa inventada? Dos anos que ela passou ralando, passando fome, criando sozinha o filho que você rejeitou? Ele caiu sentado na cadeira. Eu não sabia. Eu era jovem, era casado. Você sabia sim. Você sabia exatamente o que estava fazendo. E sabe o que é engraçado? Eu cresci odiando você. Prometendo que um dia ia te destruir. E agora, olha onde a gente está. Você perdeu tudo. Sua empresa, seu orgulho, seu legado. E quem comprou? Filho de pobre. Aquele que você disse que não valia nada. Marcelo explodiu. Isso é mentira. Você está inventando isso para... Para o quê? Eu já comprei a empresa. Já assinei os contratos. Eu não preciso inventar nada. Isso aqui é só para ele saber. Para ele entender que justiça demora. Mas chega. Gilson estava chorando. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Ombros tremendo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu era diferente. Eu era. Você era um covarde. E continua sendo. A diferença é que agora você não tem poder nenhum. Agora você é só um velho falido que vai ter que viver sabendo que o filho que rejeitou é mais bem-sucedido, mais rico, mais respeitado do que você jamais foi. Peguei minha pasta, andei até a porta. Antes de sair, olhei para trás uma última vez. Ah, e sobre seus filhos continuarem na empresa? Decidi. Eles saem hoje. Não preciso de 30 dias. Seguranças vão escoltar vocês para fora em 10 minutos. Podem pegar seus pertences pessoais. O resto fica. Gilson levantou a cabeça. Você não pode fazer isso? Posso. E estou fazendo. Bem-vindo ao mundo real, Gilson. Aquele onde ações têm consequências. Onde você colhe o que planta. Onde filho de pobre também vence. Saí da sala. Fechei a porta. Ouvi os gritos, o choro, o desespero. E senti, pela primeira vez em 38 anos, paz. Nos dias seguintes, assumi o controle total da Móveis Laureano. Minha equipe entrou na empresa como furacão. Auditoria completa. Análise de contratos, revisão de processos. O que descobrimos foi pior do que eu imaginava. A empresa estava podre por dentro. Desvios de dinheiro, contratos superfaturados, fornecedores fantasmas. Marcelo tinha usado a empresa como caixa pessoal. Sacava dinheiro para sustentar o vício, para pagar mulheres, para bancar festas. Mais de R$1 milhão desviados em 3 anos. Vinícius não desviava, mas também não fazia nada. Recebia um salário de R$20 mil por mês para literalmente existir. Gilson sabia de tudo, mas cobria, porque eram os filhos dele, os filhos legítimos, os dignos. Demiti 40% do quadro de funcionários, não por prazer, mas porque a empresa estava inchada, com cargos inúteis, pessoas que não produziam. Renegociei todas as dívidas, cortei custos, mudei fornecedores, atualizei maquinário, modernizei processos. Em 6 meses, a Móveis Laureano estava dando lucro novamente. Não era mais a gigante de antes, mas era sustentável e estava crescendo. Mudei o nome, não queria mais o sobrenome dele na minha empresa. Virou LX Móveis e Design. Moderno, clean, sem peso do passado. Gilson tentou me procurar algumas vezes. Ligações que eu não atendia, e-mails que eu deletava. Uma vez ele apareceu no prédio da minha holding. A recepcionista me avisou. Eu disse para ela mandar ele embora. Não tinha nada para falar com ele, mas minha mãe tinha. 3 meses depois da aquisição, ela me chamou para conversar. A gente estava na sala do apartamento, tomando café depois do jantar. Ela segurou minha mão. Heitor, eu preciso falar com você sobre uma coisa. Pode falar, mãe. Sobre seu pai. Eu tensionei. Ele não é meu pai. Ele é, biologicamente. E eu sei que você fez tudo isso para me vingar, para nos vingar. Mas, filho, eu não quero que você carregue ódio para sempre.
Ódio não sustenta ninguém. Eu tiro a mão dela, levantei. Mãe, o que você está pedindo? Para eu perdoar ele? Depois de tudo? Não estou pedindo perdão. Estou pedindo para você se libertar, porque enquanto você estiver preso na raiva, ele ainda tem poder sobre você. Eu não estou preso. Eu venci. Venceu? Heitor, olha para você. Você tem dinheiro, sucesso, respeito, mas você é feliz? Você dorme bem? Você tem paz? Fiquei em silêncio, porque ela tinha razão. Eu tinha tudo, mas não tinha paz. Toda noite eu sonhava com ele, com confrontos, com vingança. Acordava suando, com o coração acelerado. Não conseguia relaxar, não conseguia aproveitar, porque a guerra não tinha acabado. Minha mãe continuou. Eu já perdoei ele, sabia? Não porque ele merece, mas porque eu mereço viver em paz. Você também merece. Mas eu não sei como, mãe. Não sei como soltar. Ela sorriu, um sorriso triste, mas amoroso. Deixa eu te ajudar. Aceita se encontrar com ele. Uma vez. Deixa ele falar. Deixa ele pedir desculpas. E depois você decide o que fazer. Eu respirei fundo. Pensei. Lutei comigo mesmo. E finalmente aceitei. Está bem. Uma vez. Mas se ele vier com desculpa esfarrapada, eu levanto e vou embora. O encontro foi marcado para um sábado à tarde, lugar neutro, um café na Vila Madalena. Eu cheguei pontualmente, Gilson já estava lá, sentado em uma mesa no canto, de costas para a parede. Ele tinha emagrecido, muito. O terno estava largo, o rosto encovado, os olhos fundos. Parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Eu me sentei na frente dele, pedi um café. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele quem falou primeiro. Obrigado por vir. Eu não respondi. Só olhei. Ele continuou. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que fui. Que eu sou um covarde. Um monstro. Mas eu precisava te ver. Precisava olhar nos seus olhos e dizer. Eu sinto muito. Ele parou, esperando alguma reação. Eu não dei. Ele seguiu. Quando sua mãe me contou que estava grávida, eu entrei em pânico. Eu tinha uma família, uma reputação, um casamento que já estava ruim. E eu pensei só em mim. Em como aquilo ia me afetar. Não pensei nela. Não pensei em você. Fui egoísta. Cruel, desumano. Fiz a escolha mais fácil e passei 38 anos tentando esquecer. Ele tirou um lenço do bolso, limpou os olhos, mas eu nunca esqueci. Sua mãe me assombrava, a carta me assombrava. Eu sabia que tinha um filho em algum lugar, um filho que eu abandonei, e eu mentia para mim mesmo. Dizia que tinha feito a coisa certa, que você estaria melhor sem mim, mas eu sabia que era mentira. Eu tomei um gole do café, ele respirou fundo. E quando você entrou naquela sala, quando eu vi seu rosto, eu soube na hora. Você tem meus olhos, meu queixo, meu jeito de falar. E eu senti um terror que nunca senti na vida. Porque ali, na minha frente, estava a prova viva do meu erro, do meu pecado, do meu fracasso como ser humano. Ele juntou as mãos. Eu perdi tudo, Heitor. A empresa, o respeito, os filhos. Marcelo está internado em clínica de reabilitação. Vinícius não fala mais comigo. Minha esposa pediu divórcio. Estou morando em um apartamento alugado, vivendo da aposentadoria. E sabe de uma coisa? Eu mereço. Mereço tudo isso e mais. Porque eu plantei dor e estou colhendo dor. Ele me olhou direto nos olhos. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que não mereço, eu preciso te pedir. Me perdoa. Não porque eu mereço perdão, mas porque você merece paz. Fiquei em silêncio, olhando para aquele homem destruído na minha frente. O homem que eu passei a vida odiando. O homem que me rejeitou antes mesmo de eu nascer. E senti pena. Não amor. Não carinho. Não conexão. Mas pena. Porque ele tinha perdido a chance de me conhecer, de ser meu pai, de fazer parte da minha jornada. E agora era tarde. Eu falei. A voz saiu calma, firme. Você quer perdão, eu entendo. Mas perdão não é algo que se pede, é algo que se constrói. Você não pode aparecer aqui depois de 38 anos e esperar que um pedido de desculpas apague tudo. Ele baixou a cabeça. Eu sei, eu não espero. Eu só queria. Queria o quê?
Que a gente virasse uma família, que eu te chamasse de pai, que a gente saísse daqui de mãos dadas. Não, isso não vai acontecer. Ele assentiu, as lágrimas escorrendo. Mas vou te dizer uma coisa, eu não vou mais gastar energia te odiando, porque ódio é pesado, e eu carreguei esse peso tempo demais. Então eu vou te dar algo melhor que perdão, indiferença. Você vai ser para mim o que sempre foi, nada. Ele soluçou. Eu levantei, coloquei dinheiro na mesa para pagar a conta. Boa sorte, Gilson. Espero que você encontre paz também. E saí. Não olhei para trás, não senti remorso, só alívio, porque finalmente, depois de tanto tempo, eu tinha encerrado aquele capítulo, não do jeito que eu imaginei, não com explosão, com vingança cinematográfica, mas com maturidade, com dignidade, com força. Eu não precisava mais destruir ele já estava destruído, e eu estava livre. Os meses seguintes foram de reconstrução, não da empresa, mas de mim. Comecei terapia, coisa que sempre achei desnecessária, mas que minha mãe insistiu, e foi a melhor decisão que tomei. Entendi que a rejeição do meu pai tinha moldado tudo, minha obsessão por sucesso, minha dificuldade em confiar, minha necessidade de provar valor. Eu tinha construído um império, mas tinha esquecido de construir uma vida. Comecei a sair mais, conheci pessoas, fiz amigos de verdade, não só contatos de negócio. Conheci Laura, ela era arquiteta, trabalhava em um projeto de reforma urbana. A gente se conheceu em um evento de empreendedorismo social. Ela era diferente de todas as mulheres que eu tinha conhecido, não estava impressionada com dinheiro, não se importava com carro, com apartamento, com status. Ela queria saber quem eu era, de verdade. A gente começou a sair, jantares, cinemas, caminhadas no parque. Ela me fazia rir, me fazia relaxar, me fazia sentir humano. E pela primeira vez, eu não estava perseguindo nada, não estava provando nada, estava apenas sendo. Apresentei ela para minha mãe 6 meses depois. Minha mãe chorou, lágrimas de felicidade, porque ela via que eu finalmente estava feliz. Laura conhecia minha história, eu contei tudo, o abandono, a pobreza, a vingança, o confronto, e ela não me julgou, não me achou vingativo ou cruel. Ela entendeu, disse que eu tinha feito o que precisava fazer, e que agora era hora de viver. A LX Móveis e Design continuou crescendo, mas eu aprendi a delegar, contratei gestores competentes, investi em equipe, deixei de ser o único responsável por tudo. A empresa virou referência, prêmios, reconhecimento, matérias em revistas de negócios. Mas o mais importante, ela dava emprego para mais de 300 famílias. E eu tratava cada funcionário com respeito, pagava salários justos, oferecia benefícios, criava um ambiente saudável, porque eu sabia o que era ser invisível, ser descartável. E eu nunca ia fazer isso com ninguém. Casei com Laura 2 anos depois do nosso primeiro encontro. Cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Minha mãe estava radiante, Laura estava linda. E eu estava completo. Gilson não foi convidado, óbvio, mas ele mandou uma carta. Eu quase joguei fora sem abrir, mas Laura me convenceu a ler. A carta era curta. Heitor, soube do seu casamento. Não ouso pedir para participar, mas quero que saiba que estou feliz por você. Você se tornou um homem extraordinário, um homem melhor do que eu jamais fui. E embora eu não tenha o direito de sentir orgulho, eu sinto. Desejo toda a felicidade do mundo para você e sua esposa, que vocês construam a família que eu não tive coragem de construir, com respeito e arrependimento eterno. Gilson. Mostrei a carta para Laura, ela segurou minha mão. O que você está sentindo? Nada. E está tudo bem. Ela sorriu. Está. 1 ano depois, Laura engravidou. Quando soubemos, eu chorei. Chorei por horas, porque ali, naquele momento, eu entendi o ciclo. Eu ia ser pai, ia ter a chance que ele desperdiçou, ia fazer tudo diferente. Nosso filho nasceu em uma manhã de primavera, parto tranquilo, sem complicações, um menino saudável, forte, perfeito. A gente deu o nome de Dante, nome forte, diferente, cheio de significado. Quando segurei Dante pela primeira vez, olhei para aquele rostinho pequeno, aqueles olhos fechados, aquelas mãozinhas agarrando meu dedo e fiz uma promessa. Você nunca vai duvidar do meu amor, nunca vai se sentir rejeitado, nunca vai carregar o peso que eu carreguei, porque você é desejado, você é amado, você é meu filho, e eu vou estar aqui, sempre. Minha mãe conheceu o neto no mesmo dia. Ela segurou Dante e chorou tanto que eu fiquei preocupado. Mãe, está tudo bem? Ela olhou para mim. Está tudo perfeito, filho. Olha para onde a gente chegou. Você era um bebê nos meus braços, sem nada, sem ninguém. E agora você é um homem incrível, com uma família linda, com uma vida
vida que eu nem sonhava ser possível. A gente venceu, Heitor. A gente venceu. E ela estava certa. A gente tinha vencido. Não porque eu era rico, não porque eu tinha comprado a empresa do meu pai, mas porque a gente tinha sobrevivido, tinha superado, tinha transformado dor em amor, tinha quebrado o ciclo. Gilson nunca conheceu Dante, nunca pediu, nunca tentou, e estava tudo bem, porque Dante não precisava dele. Dante tinha o que importava: amor, presença, família, as coisas que dinheiro não compra, as coisas que eu nunca tive, as coisas que eu ia dar para ele. Passaram 5 anos. Dante cresceu, virou um menino esperto, curioso, carinhoso. Todo dia, quando eu chegava do trabalho, ele corria para me abraçar. Todo dia eu agradecia por aquele abraço, porque eu sabia o que era crescer sem isso. A LX Móveis e Design se tornou líder de mercado. Expandimos para mais 4 estados. Faturamento anual de 50 milhões de reais. Eu tinha me tornado o que meu pai foi um dia, empresário de sucesso, mas diferente dele, eu não media as pessoas pelo dinheiro. Não descartava quem era útil, não pisava em ninguém para subir. Certo dia, recebi uma ligação, número desconhecido. Atendi. Alô? Heitor? Sou eu, Marcelo, o filho de Gilson. Eu pausei. O que você quer? Eu sei que a gente não tem relação, sei que você tem todo o direito de me odiar, mas eu precisava ligar. É sobre nosso pai, ele está internado. A voz dele estava embargada. Eu sentei. O que aconteceu? Câncer, pâncreas, estágio avançado. Os médicos deram 3 meses. Ele está no hospital sírio-libanês. E ele quer ver você. Eu fiquei em silêncio. Marcelo continuou. Eu entendo se você não quiser, entendo se você achar que ele não merece, mas ele está morrendo, Heitor, e ele só fala de você. Diz que precisa te ver antes de ir. Desliguei, fiquei olhando para o telefone. Laura entrou no escritório, viu minha expressão. O que foi? Meu pai está morrendo. Ela se aproximou, sentou no braço da poltrona. E você vai ver ele? Não sei, não devo nada para ele. Não deve, mas você deve para você mesmo. Olhei para ela. Como assim? Se você não for, você vai passar o resto da vida se perguntando: e se? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse dado uma última chance? Não faça isso por ele, faça por você. Respirei fundo. Está certo. Eu vou. Cheguei no hospital 2 dias depois. Quarto privado, 10º andar. Bati na porta. Marcelo abriu. Ele tinha mudado. Estava sóbrio, mais magro, com olheiras. Obrigado por vir. Ele está acordado. Entrei. O quarto era grande, bem equipado, mas cheirava a hospital. Aquele cheiro de desinfetante e morte iminente. Gilson estava na cama, pálido, esquelético, ligado a aparelhos. Mal parecia o homem que eu tinha visto 6 anos atrás. Ele abriu os olhos quando me viu. Sorriu, um sorriso fraco, triste. Você veio. Vim, mas não sei por quê. Ele tossiu. A voz saiu rouca, difícil. Eu sei por quê. Porque você é melhor que eu. Sempre foi. Sentei na cadeira ao lado da cama. Marcelo saiu, nos deixou sozinhos. O que você quer, Gilson? Eu não tenho muito tempo. E nem você, pelo jeito. Ele riu, uma risada amarga. Verdade. 3 meses, disseram. Mas eu acho que é menos. Eu já sinto. O corpo desligando, a vida escorrendo. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Eu chamei você aqui porque eu preciso que você saiba de uma coisa. Nesses últimos anos, depois que perdi tudo, eu tive tempo para pensar, para rever minha vida. E sabe o que eu descobri? Que eu desperdicei tudo. Construí uma empresa, juntei dinheiro, criei 2 filhos, mas não fui feliz. Nunca. Porque eu era vazio, egoísta, cruel, e o maior erro da minha vida não foi perder a empresa, foi perder você. Ele estendeu a mão, trêmula, fraca. Eu não peguei. Ele entendeu, deixou a mão cair. Eu sei que você não me perdoa. E eu aceito. Mas eu queria que você soubesse. Você é meu maior orgulho, mesmo sem eu ter feito nada, mesmo sem eu merecer. Olhar para o homem que você se tornou, saber que você é meu filho, é a única coisa boa que sobrou da minha vida. Senti um nó na garganta, mas não deixei as lágrimas saírem. Você não me conhece. Não sabe quem eu sou. Não tem direito de sentir orgulho. Ele assentiu. Tem razão. Não tenho. Mas sinto mesmo assim. Respirei fundo. Tenho uma pergunta. Pode fazer. Por que você mandou aquela carta? No meu casamento. Ele fechou os olhos. Porque eu queria que você soubesse que eu estava vendo. De longe. Sempre.
Eu acompanhei sua trajetória, as empresas, os prêmios, o casamento. Eu sabia de tudo e eu ficava feliz e triste, feliz por você, triste por não estar lá. Você poderia ter estado, foi sua escolha. Eu sei e eu vou morrer com esse arrependimento, mas antes de morrer, eu precisava olhar nos seus olhos e dizer: eu sinto muito, de verdade. Se eu pudesse voltar, faria tudo diferente, mas eu não posso. Então só me resta pedir. Não carrega ódio, não deixa o que eu fiz definir quem você é. Você já provou que é maior que isso. Agora vive plenamente. Seja o pai que eu não fui. Ame seu filho do jeito que eu não te amei e seja feliz, porque essa é a melhor vingança, não me destruir, mas viver bem. Fiquei em silêncio, olhando para aquele homem moribundo, e finalmente, depois de tanto tempo, senti algo diferente de raiva. Senti compaixão. Levantei. Vou embora agora. Ele abriu os olhos. Mas antes, quero que você saiba, eu não te odeio mais. Não te perdoo, mas não te odeio. Porque ódio é peso. E eu escolhi soltar. Você vai morrer. E quando morrer, vai levar seus arrependimentos. Mas eu vou continuar vivendo com minha família, minha empresa, minha paz. E isso para mim é suficiente. Ele chorou, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Obrigado. Obrigado por vir. Acenei, me despedi, saí do quarto. Marcelo estava no corredor. Como foi? Eu olhei para ele. Foi o encerramento que eu precisava. Cuidem dele, nos últimos dias. Não porque ele merece, mas porque vocês merecem fazer as pazes com o pai de vocês. Marcelo assentiu. A gente está tentando. Eu também estou em terapia, tentando consertar o que ele quebrou. Você vai conseguir. Leva tempo, mas você consegue. Estendi a mão. Ele apertou. Obrigado, reitor, por tudo. Saí do hospital. Respirei o ar fresco da noite. Liguei para Laura. Ela atendeu no primeiro toque. E aí, como foi? Foi libertador. Estou indo para casa. Quero abraçar você e o Dante. Ela riu. A gente está esperando. Desliguei, entrei no carro, dirigi devagar, aproveitando a cidade iluminada, e pela primeira vez em muito tempo senti que o peso tinha ido embora. Totalmente. Gilson morreu 3 semanas depois. Marcelo me avisou. Funeral discreto, só família próxima. Eu não fui, não por raiva, mas porque não fazia sentido. Aquele homem não era meu pai. Era apenas o homem que me gerou, e eu tinha feito as pazes com isso. Mandei flores, um arranjo simples, com um cartão. Descanse em paz. Foi o mínimo, e foi o suficiente. Hoje, 7 anos depois daquele reencontro, eu tenho 45 anos. A LX Móveis e Design é uma das maiores empresas do setor no país. Mais de 1.000 funcionários. Faturamento de 120 milhões de reais por ano. Filiais em 8 estados. Mas isso não é o que me define. O que me define é o pai que eu sou. Dante tem 12 anos agora. É um menino incrível, inteligente, gentil, curioso. Todo dia eu o levo na escola. Todo dia buscamos juntos. Todo dia jantamos. Todo dia eu pergunto como foi o dia dele. E todo dia eu agradeço por poder fazer isso. Tivemos mais uma filha, Helena, 5 anos, sapeca, engraçada, cheia de energia. Ela me chama de paizão. E toda vez que ouço isso, meu coração derrete. Minha mãe mora ao lado do nosso apartamento. Tem 71 anos. Saúde boa, vida tranquila, ela cuida dos netos quando a gente precisa, ela ri mais agora, não carrega mais aquele peso nos ombros, e toda vez que eu olho para ela, eu penso, valeu a pena. Cada luta, cada sacrifício, cada lágrima valeu a pena. Laura é minha parceira em tudo. A gente construiu uma vida linda. Viajamos, rimos, brigamos às vezes, mas sempre nos encontramos. Ela me ensinou que amor não é provar, é simplesmente estar. E eu aprendi. Aprendi a estar presente, a desacelerar, a valorizar os pequenos momentos, o café da manhã em família, o abraço antes de dormir, a conversa boba no sofá. Essas coisas que parecem simples, mas que são tudo. Certo dia, Dante me fez uma pergunta. A gente estava voltando da escola, só eu e ele no carro. Pai, por que eu nunca conheci meu avô? Seu avô de verdade? Ele se referia ao pai de Laura, que tinha falecido antes de eu conhecer ela. Sim. E o seu pai? Seu avô paterno? Respirei fundo, sabia que essa conversa ia chegar. Só não sabia quando. Seu avô paterno faleceu antes de você nascer. A gente não tinha uma relação próxima. Ele ficou em silêncio processando. Por quê?
porque às vezes as pessoas fazem escolhas ruins, e essas escolhas afastam as outras pessoas. Mas isso não significa que você perdeu alguma coisa. Você tem uma família que te ama muito, e isso é o que importa, ele pensou por um momento. Você sente falta dele? Não, porque você não sente falta de algo que nunca teve, mas eu aprendi com a ausência dele. Aprendi a ser diferente, a ser o pai que ele não foi, e por isso, de um jeito estranho, eu até agradeço, porque me fez ser quem eu sou. Dante sorriu. Você é o melhor pai do mundo. Segurei firme o volante, as lágrimas ameaçando cair. Obrigado, filho. Isso significa tudo para mim. E significa, porque eu quebrei o ciclo. Transformei a rejeição em amor, a ausência em presença, a dor em cura. Marcelo e eu mantemos contato esporádico. Ele está sóbrio há 6 anos. Refez a vida, casou, tem uma filha. Trabalha em uma ONG que ajuda dependentes químicos. A gente se encontra de vez em quando para um café. E nesses encontros eu vejo um homem diferente, um homem que também está quebrando ciclos. Vinícius sumiu, não sei onde está, o que faz. Marcelo diz que ele se afastou da família depois da morte do pai, que está vivendo em algum lugar do interior, tentando recomeçar. Espero que ele encontre paz, de verdade, porque carregar o peso de um pai falho não é fácil. Eu sei, a empresa continua crescendo, mas agora eu tenho propósito além do lucro. A gente criou um programa de bolsas para jovens de comunidades carentes, oferecemos estágios, treinamentos, oportunidades, porque eu sei o que é ser aquele menino sem perspectiva, aquele menino que precisa de uma chance, e eu quero ser a chance para outros. No ano passado, um dos nossos estagiários, o Caio, se formou em engenharia de produção. Ele veio do Capão Redondo, do mesmo lugar que eu. Quando ele se formou, me convidou para a formatura. Eu fui, sentei na plateia, aplaudindo, e quando ele subiu no palco para receber o diploma, olhou para mim e acenou. E eu chorei porque vi eu ali, o menino que poderia ter desistido, mas que encontrou alguém que acreditou, e agora eu era esse alguém para outros. Depois da cerimônia, Caio veio me agradecer. Doutor Heitor, eu não teria conseguido sem o senhor, a bolsa, o estágio, os conselhos, tudo. O senhor mudou minha vida. Eu segurei o ombro dele. Não fui eu, foi você. Você que acordou cedo, que estudou, que acreditou. Eu só abri a porta, mas quem atravessou foi você. Agora vai lá e faz o mesmo por outros. Ele prometeu que sim, e eu sei que vai cumprir, porque quando você sobe da lama, você não esquece o cheiro, não esquece a luta, e você quer puxar outros junto com você. No mês passado eu recebi um prêmio, Empresário Social do Ano, cerimônia grande, discurso, placa, subi no palco, olhei para a plateia, vi minha mãe na primeira fileira chorando de orgulho, vi Laura sorrindo, vi meus filhos pequenos demais para entender, mas felizes por estar ali, e comecei a falar. Quando eu era criança, alguém me disse que filho de pobre não tinha valor, que gente como eu não merecia oportunidade, que meu lugar era embaixo, e por muito tempo eu carreguei isso, carreguei como vergonha, como dor, como combustível para provar o contrário, mas hoje eu entendo, aquela frase não definia eu, definia quem falou, porque o valor de uma pessoa não está na conta bancária, está no caráter. Nas escolhas, no que você faz quando ninguém está olhando. Eu construí uma empresa de sucesso, mas meu maior sucesso não está nos números, está em ter quebrado um ciclo, em ter transformado rejeição em amor, em ter provado que de onde você vem não determina para onde você vai. Esse prêmio não é meu, é de todos os filhos não desejados, de todos os rejeitados, de todos que ouviram que não eram suficientes, e mesmo assim, levantaram, estudaram, lutaram, venceram. Porque no final, quem ri por último não é quem tem mais dinheiro, é quem tem paz. A plateia aplaudiu de pé. Minha mãe estava soluçando, Laura limpava as lágrimas. E eu finalmente sentia que tinha chegado, não no topo, mas em casa. Naquela noite, depois da cerimônia, voltamos para o apartamento. Colocamos as crianças para dormir. Eu e Laura ficamos na varanda, olhando a cidade iluminada. Ela segurou minha mão. Você está orgulhoso de quem você se tornou? Olhei para ela. Estou, mas não pelo que eu conquistei, pelo que eu superei. Ela sorriu. Seu pai perdeu a chance de te conhecer, e essa foi a maior perda dele. Eu não era meu pai, eu era eu, e isso era mais que suficiente. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais a dor, vejo a jornada, vejo o menino que cresceu sem pai, mas que teve uma mãe guerreira, vejo o jovem que transformou humilhação em motivação, vejo o homem que comprou a empresa do pai, não por vingança, mas por justiça, e vejo o pai que sou hoje, presente, amoroso,
amoroso, comprometido. Dante está crescendo forte e saudável, tira notas excelentes, joga futebol, tem amigos, mas mais importante, ele sabe que é amado. Ele nunca vai acordar se perguntando se é bom o suficiente. Porque eu digo todos os dias, você é suficiente, você é amado, você é desejado. Helena é nossa alegria. Ela canta, dança, enche a casa de risadas. E quando ela pula no meu colo e diz, eu te amo, paizão, eu sinto que venci. Porque essa é a verdadeira vitória. Não ter milhões, mas ter amor. Minha mãe completou 72 anos semana passada. Fizemos uma festa, família, amigos, muita comida, muita música. Na hora do parabéns, ela me chamou de lado. Filho, eu quero te dizer uma coisa. Pode falar, mãe. Obrigada. Por tudo. Por ter lutado. Por não ter desistido. Por ter nos tirado daquele lugar. Por ter provado que a gente valia. Eu abracei ela. Mãe, quem provou foi você. Você que me criou sozinha. Você que fez milagre com o pouco que tinha. Você que nunca deixou eu me sentir menos por ser pobre. Eu só terminei o que você começou. Ela chorou no meu ombro. E eu também chorei. Porque aquela mulher era minha heroína, mais que qualquer empresário de sucesso, mais que qualquer personalidade famosa. Ela era a mulher que olhou para a barriga, grávida e sozinha, e decidiu, eu vou ter esse filho, vou criar ele, vou amar ele, e ninguém vai me dizer o contrário. E ela fez, contra tudo e todos, e por isso tudo que eu sou, eu devo a ela. Às vezes eu ainda penso no Gilson, não com raiva, nem com tristeza, apenas com indiferença. Ele foi o que foi, fez o que fez, e pagou o preço. Perdeu a chance de me conhecer, de ser meu pai, de fazer parte da minha história. E isso foi escolha dele. Eu não tenho mais nada a provar. Não para ele, não para ninguém. Eu já provei para quem importava, para mim. Às vezes, em reuniões de negócios, algum empresário mais velho comenta: Heitor, você construiu um império vindo do nada, como você fez. E eu sempre respondo a mesma coisa. Eu não vim do nada. Eu vim de uma mãe que me amou. E isso é tudo. O resto foi consequência. A LX Móveis e Design está mais forte que nunca. Ano que vem vamos expandir para a América Latina, novos mercados, novos desafios. Mas dessa vez eu não estou fazendo sozinho. Tenho uma equipe incrível, gestores competentes, funcionários dedicados, parceiros leais. Aprendi que sucesso não é sobre ser o único no topo, é sobre levantar outros com você. No escritório tem uma foto emoldurada na parede. É uma foto antiga, minha mãe grávida, em frente ao portão da antiga Móveis Laureano. A mesma foto que mostrei para Gilson naquele dia, mas agora, quando olho para ela, não vejo dor, vejo força, vejo uma mulher que decidiu ser mãe e pai ao mesmo tempo e que fez os dois papéis perfeitamente. Ao lado dessa foto, coloquei outra, eu, Laura, Dante e Helena, todos juntos, sorrindo, uma família completa. E embaixo, mandei gravar uma frase, o ciclo foi quebrado, porque foi o ciclo de abandono, de rejeição, de ausência. Eu quebrei. E agora meus filhos vão crescer sabendo que são amados, que tem um pai presente, que família não é sobre sangue, é sobre escolha. E eu escolhi eles, todos os dias. Semana passada, Dante me perguntou: pai, quando eu crescer, eu quero ser empresário que nem você. Eu sorri. Você pode ser o que quiser, filho. Empresário, médico, professor, artista. O importante não é o que você faz, é como você faz, com honestidade, com respeito, com amor, ele pensou. Então eu quero ser que nem você, uma pessoa boa que também tem sucesso. Segurei ele pelos ombros. Olhei nos olhos dele. Então você já é, porque você já é uma pessoa boa. O sucesso é só detalhe, e é isso. No final, não importa quantas empresas eu comprei, quantos milhões eu faturei, quantos prêmios eu ganhei, o que importa é que eu quebrei o ciclo, transformei a dor em cura, a rejeição em amor, a ausência em presença. Meu pai disse que não criava filho de pobre, e ele estava certo. Ele não criou porque ele não tinha capacidade, não tinha amor, não tinha estrutura emocional. Mas minha mãe criou um homem de bem, um pai presente, um empresário justo, um ser humano melhor. E quando eu olho para meus filhos, quando vejo eles crescendo em um lar cheio de amor, eu sei, eu venci, não porque comprei a empresa dele, mas porque eu sou tudo que ele não foi, e isso para mim é a vitória definitiva. Alguns meses atrás, eu estava no quarto do Dante ajudando ele com a lição de casa. Era uma redação sobre família. Ele escreveu: minha família é pequena, mas é completa. Tenho um pai que me busca na escola todos os dias. Uma mãe que faz o melhor bolo de chocolate do mundo. Uma irmã chata, mas que eu amo. E uma avó que conta as melhores histórias.
Não preciso de mais nada. Porque amor não é sobre quantidade. É sobre qualidade. E eu tenho qualidade de sobra. Quando terminei de ler, abracei ele. Não falei nada, só abracei, porque aquelas palavras eram a confirmação. Eu tinha conseguido, tinha dado pra ele o que nunca tive. Certeza, certeza de que é amado, de que tem um lugar, de que não está sozinho. E isso não tem preço. Há algumas semanas estava organizando uns documentos antigos. Achei a carta, aquela carta do Gilson, a que eu encontrei quando tinha 16 anos. Li novamente. As palavras ainda eram cruéis, mas não doíam mais, porque eu tinha ressignificado. Aquela carta não era sobre mim, era sobre ele, sobre a incapacidade dele de amar, sobre a covardia dele de assumir responsabilidade, e eu não precisava mais carregar aquilo. Rasguei a carta, devagar, com calma, e joguei fora. Não precisava mais daquele combustível, não precisava mais da raiva, porque eu tinha algo melhor. Paz. Laura viu a cena. Chegou perto de mim. Você está bem? Estou. Melhor do que nunca. Ela me beijou. Estou orgulhosa de você, do homem que você se tornou, apesar de tudo. Eu corrigi. Por causa de tudo, porque tudo que aconteceu me moldou, e eu escolhi ser moldado para melhor, não para pior. Ela sorriu. E é por isso que eu te amo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fiquei na varanda, olhando as estrelas, pensando na jornada, do Capão Redondo ao Itaim Bibi, da pobreza à riqueza, do abandono à família, e entendi, a vida não é sobre onde você começa, é sobre onde você escolhe chegar. Eu comecei no fundo, rejeitado, pobre, sem perspectiva. Mas escolhi subir, estudar, lutar, vencer, não para provar para ele, mas para provar para mim. E provei. Hoje, quando acordo de manhã, não sinto mais aquele vazio, aquele buraco no peito que a ausência dele deixou. Porque preenchi esse buraco com amor próprio, com família, com propósito, com paz. E é engraçado, passei anos planejando vingança, sonhando com o dia em que compraria a empresa dele, humilharia ele, mostraria quem eu era. E quando finalmente aconteceu, quando vi ele destruído, não senti satisfação, senti pena, porque percebi, ele já estava destruído, não por mim, mas por ele mesmo, pelas escolhas ruins, pelos relacionamentos quebrados, pela incapacidade de amar, e eu não queria ser como ele, não queria viver amargurado, cheio de arrependimentos. Então soltei a raiva, o ódio, a necessidade de vingança, e abracei a vida que eu construí, com suor, com lágrimas, com sangue, mas que agora é doce, é plena, é minha. Se essa história tocou seu coração, se você também já se sentiu rejeitado, se já duvidou do seu valor, eu quero que você saiba uma coisa: você não é definido por quem te rejeitou, você é definido por quem você escolheu ser. Eu fui o filho não desejado, o erro, o problema, mas me tornei um empresário de sucesso, o pai presente, o homem de paz, porque eu escolhi. E você também pode escolher transformar a dor em força, a rejeição em motivação, o abandono em superação. Não vai ser fácil, vai doer, vai cansar, vai ter dias que você vai querer desistir, mas não desista, porque lá na frente, quando você olhar para trás, você vai entender, tudo valeu a pena. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo, conta a sua história, porque você não está sozinho. A gente é uma comunidade de superação, de pessoas que foram rejeitadas, mas que se levantaram. E se inscreve no canal para mais histórias onde a justiça sempre vence, histórias reais, histórias que inspiram, histórias que provam que o final não é determinado pelo começo. Deixa seu like se você acredita que o tempo cobra tudo, que quem planta dor, colhe dor, e que quem planta amor, colhe amor. Eu plantei amor nos meus filhos, na minha esposa, na minha mãe, nos meus funcionários. E hoje estou colhendo uma vida plena, feliz, em paz. E você também vai colher. Eu acredito em você, do mesmo jeito que um dia eu acreditei em mim. Obrigado por me ouvir, por acompanhar minha jornada. E lembre-se, filho de pobre, filho de rico, filho desejado, filho rejeitado. No final, todos somos apenas filhos. E o que define a gente não é quem nos gerou, mas quem a gente escolheu ser. Eu escolhi ser pai, ser marido, ser filho, ser empresário justo, ser humano de verdade. E essa foi a melhor escolha da minha vida. Agora é sua vez. Escolhe e seja feliz, porque você merece, sempre mereceu, mesmo quando disseram o contrário.